Queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando o novo tempo litúrgico, tempo comum, terceiro domingo já, e esse tempo ele vai nos mostrando um pouco a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo e os primeiros acontecimentos das comunidades que iam surgindo e também os problemas que em cada comunidade havia. Na primeira leitura, o profeta Isaías diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Essa luz é Jesus Cristo, que nós celebramos no Natal. Ele é a luz do mundo. E para aqueles, quando diz aqueles que andavam nas sombras das trevas da morte, está falando de todos nós. De fato, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, devido ao pecado, à desobediência que se instalou em todo o gênero humano, nós éramos como inimigos de Deus, né? Então, de uma certa forma, andávamos nas trevas, longe da luz. Toda forma de pecado é uma maneira de andar na escuridão. Por isso, quando o profeta Isaías fala, o povo que andava na escuridão viu uma luz, né? Para aqueles que andavam na sombra da morte, a luz brilhou. E essa luz, de fato, é Jesus, luz do mundo. O Verbo de Deus, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio para iluminar as nossas trevas. Ele veio para nos tirar do caminho da escuridão e do pecado. Primeira leitura. Na segunda leitura nós temos aqui São Paulo. O apóstolo Paulo, ele passava nas comunidades, todos os apóstolos, né? E ali tinha coisas boas e coisas menos boas. E como é dever de todo profeta, assim como é dever de todo sacerdote, é instruir e formar a comunidade, né? Veja o que ele relatou, né? Ouviu falar que ali havia discórdias, né? Ouvi dizer que entre vocês não estão em harmonia uns com os outros. Uns dizem que são de um determinado grupo, né? Informaram a vosso respeito que está havendo contendas, divisões. Porque uns dizem, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou disso, eu sou daquilo. A impressão que tem é que será que Jesus está dividido? É como se nós falássemos uma paróquia onde as pessoas estivessem divididas, então não seria uma comunidade do reino de Deus. A Sagrada Escritura fala, onde há divisão, o Espírito de Deus ali não está. Pode estar o humano, né? Rivalidades, divisões, fofocas, intrigas, não edificam, não evangelizam, além de dar um contra-testemunho grande, o reino de Deus se despede, ele não acontece. E é o que estava acontecendo, né? E o apóstolo Paulo percebe isso, né? As pessoas estavam divididas, talvez se achando uma melhor ou superior que a outra, porque pertencia a uma categoria de pessoa, né? Paulo, apóstolo, Cefa, né? Eu sou desse partido, eu sou daquele movimento, eu sou daquela pastoral, né? Talvez achando uma melhor ou superior que a outra. E aonde há isso, a disputa, a rivalidade, a intriga. A igreja não comunga dessas ideias. Quando isso acontece, significa que o reino de Deus ainda não foi implantado naquela comunidade, né? Então que Deus nos livre, nos guarde, né? De termos essas experiências, né? Podemos ter opiniões diferentes, e é comum e é humano, né? Cada um tem uma maneira de pensar e ser, mas uma paróquia, uma comunidade, ela não pode ter rixas e rivalidades, né?
Se isso acontece, aquela comunidade precisa urgentemente ser catequizada, né? É sinal que o reino de Deus ainda está distante, né? Pode ser daquele grupo ou daquela pessoa, né? Isso tem que estar atento, porque às vezes essas tentações, elas podem bater a porta do coração, né? As mágoas, os ressentimentos, né? Imagine um coordenador que coordena uma pastoral que tem mágoa e raiva, tem que ser tirado urgentemente, não pode coordenar nada nem ninguém, né? Quem coordena com raiva, com rancor, precisa primeiro fazer a experiência do amor de Deus, precisa ser curado. É uma pessoa doente, ferida, que vai ferir os outros. É que nem um cachorro brabo e raivoso. Se aproxime dele para ver o que ele vai te fazer. Ele vai te atacar. Então precisa acalmar o cachorro. Precisa domar o bicho. Porque ele não pode conviver com pessoa, porque ele é perigoso. Assim também, se nós não domarmos nossas paixões, nossos instintos, não resolvermos nossas mágoas, intrigas, né? Rivalidades, precisamos cuidar, porque podemos ferir. Quem é ferido, fere o outro. Toda pessoa que se sente ferida, ela tende a ferir. Isso é a psicologia que fala, né? Se tem algum psicólogo aí, vai dizer: todo aquele que foi ferido e não foi curado, né? E não foi trabalhado, ele tende a ferir o outro. Então, que isso não aconteça entre nós, né? Jamais. Depois do Evangelho, nós vemos aqui Jesus que chama, né, repete aquilo que nós ouvimos na primeira leitura: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. E começa a chamar, né, Pedro, André e seus discípulos, chama e envia. Esta é a natureza da igreja. A nossa igreja, ela é uma igreja missionária. Este ano que vem, a nossa arquidiocese, 2028, estará comemorando 50 anos, né? Então tem todo um plano de trabalho pastoral que vai ser realizado ao longo desse ano, do ano que vem, visando as missões no ano de 2028, para como igreja, como comunidade, como discípulos e missionários, que todos nós somos chamados, celebrarmos o jubileu da nossa arquidiocese, né? Depois nós falaremos mais para frente dos projetos da nossa arquidiocese, a escola de evangelização Santo André, que vai formar os discípulos, missionários, que depois irão nas casas. Lembro, acho que foi o ano de 2000 que foi feita as missões, né? As santas missões, onde as pessoas, os leigos, foram formados 2 a 2, passavam de casa em casa, né? Fazendo as missões populares. Um momento bonito da nossa igreja, mostrando a natureza. Foi assim, meus irmãos e irmãs, que a igreja, ela começou de porta em porta, de casa em casa. E Jesus enviou seus discípulos, né? Ide, né? Levai a todos. Nós precisamos hoje, mais do que nunca. Tem muitas pessoas afastadas de Deus, com o coração fechado para Deus, longe da igreja, não se alimentam mais da palavra de Deus, não se alimentam mais da Eucaristia, né? Não tem uma vida de igreja, não tem uma vida, talvez não se sentem nem amados por Deus. Então nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas, precisamos estar atentos, né? Não podemos nos acomodar. E nesse sentido, a arquidiocese está pensando grande, né? E claro que vai contar com o apoio e adesão de todas as pastorais e movimentos, dos jovens, dos adolescentes, enfim, de toda a comunidade, para que juntos, em missão popular, nós possamos hoje, diante dos desafios do mundo moderno, que não são poucos, apresentar Jesus Cristo. Precisamos de jeito, precisamos de metodologia. Não é fácil falar de Deus hoje, então precisamos compreender o contexto que nós vivemos. Por isso vai ter formação, vai ter estudo, né? Veja Jesus foi um pedagogo, né? Antes de enviar os 12, o que Jesus fez? Jesus os preparou. Eles ficaram com Jesus
3 anos aprendendo na escola do mestre. E depois de 3 anos é que Jesus enviou. Então nós temos que seguir a metodologia de Jesus. Eles conviveram, aprenderam, viram, observaram, depois que Jesus enviou. E é assim que nós faremos também, né? Formaremos os discípulos, os agentes de pastorais e movimentos, aqueles que serão os missionários e missionárias para apresentar, repropor a doutrina da igreja, a pessoa de Jesus Cristo ao mundo quase que descrente, né? Então precisamos ter metodologia e saber o que fazer, como fazer e a maneira de apresentar. Que Deus abençoe a cada um de nós, as nossas igrejas, as nossas paróquias e a nossa arquidiocese. E juntos, como filhos e filhas de Deus, nós vamos ser os seus discípulos missionários aqui na nossa paróquia, na nossa realidade, onde nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus.